Boa tarde a todos. Eu irei fazer uma breve apresentação quanto aos resultados da minha dissertação, ao qual, nesses últimos 2 anos, eu estudei o padrão de herança, a resistência cruzada e a estabilidade da resistência de Dalgos maíz abfentrina. Dalgos, comumente conhecida como a cigarrinha do milho, tem se tornado uma praga importante para a cultura do milho, não só devido à sua capacidade de transmissão de patógenos que causam algumas doenças que prejudicam a cultura do milho, como também devido aos surtos populacionais que temos encontrado nos últimos anos nos campos agrícolas, não só no Brasil, mas recentemente verificamos isso em alguns países da América do Sul. Dentre as hipóteses que têm se prestado para esses surtos populacionais, a alta ocorrência desse inseto no campo, temos o sistema de cultivo de milho e temos a intensificação desse cultivo, como podemos ver, uma inversão das safras, aqui a partir da safra de 2011, 2012, como também nos últimos anos verificamos a presença também de uma terceira safra em algumas regiões do Brasil. Isso nos possibilita verificar uma redução entre o intervalo da janela de plantio na cultura do milho. E sabe-se que Dalgos completa seu ciclo apenas no cultivo de milho aqui no Brasil, mas em estudos recentes verificamos que esse inseto sobrevive em alguns outros hospedeiros, como por exemplo, algumas gramíneas. Então, essa soma, esse conjunto de fatores que temos aqui, como a sobrevivência do inseto, tanto na safra como entre safra, a gente verifica a sobrevivência dele em milho e mirtilera, em plantas voluntárias de milho, como também em alguns outros hospedeiros. Isso facilita a sobrevivência desse inseto no campo, tendo essa presença de uma fonte verde, favorecendo a sobrevivência do inseto durante o ano inteiro. E isso vai causar algumas falhas de controle, né? Atualmente, temos como principal estratégia a utilização do controle químico de inseticidas sintéticos. Chamo a atenção aqui para os inseticidas do grupo neonicotinoide e do grupo piretroides, que a gente verifica que são os únicos grupos que também estão presentes desde o tratamento de semente, como também na aplicação foliar. Eu chamo a atenção para o grupo dos piretroides, que dentre os produtos registrados para o manejo, para o controle desse inseto, os piretroides estão cerca de 35% desses inseticidas. Então, devido a essa grande utilização desses dois grupos, recentemente conseguimos responder uma pergunta muito importante. Sim, de fato, a resistência é um dos motivos que contribuem para o aumento dos problemas com Dalgos no Brasil. Então, nesse trabalho, verificamos que, como eu dizia anteriormente, o grupo dos piretroides, a querifentrina, e o grupo dos neonicotinoides, acetaminofenato e interleucina, que foi verificado, há uma redução da suscetibilidade. Tem um aumento da sobrevivência desses insetos em população de campo ao utilizar esses dois grupos. Fiz aqui o grupo dos piretroides e ferrina, qual é o meu objeto de estudo, e que a gente verifica que em algumas populações de campo estudadas, nas principais regiões de cultivo do milho, o inseto consegue sobreviver em torno de até 80% no campo. Então, apesar de termos respondido, sim, a resistência é um dos fatores que contribuem para os problemas de Dalgos, essa resistência ela não foi elucidada. Então, para podermos oferecer subsídios para um futuro manejo da resistência de Dalgos à piretroide, à efedrina, o objetivo do trabalho foi selecionar uma linhagem de Dalgos resistente à efedrina para podermos caracterizar o padrão de herança da resistência, verificar se há resistência cruzada entre efedrina e outros inseticidas, e, por último, avaliar a estabilidade da resistência de Dalgos em condições de laboratório. Para poder selecionar uma linhagem de Dalgos resistente à efedrina, utilizamos uma população de campo. Essa população de campo proveniente da safra de 2021-2022, da região de Rio Verde,
Inicialmente, essa população de campo representava uma razão de resistência de em torno de 180 vezes. Essa população de campo foi levada ao laboratório, sua progênie, ao longo dos ciclos de pressão e seleção, uma amostra, ela foi selecionada, a que chamamos de linhagem selecionada, e outra amostra, ela apenas foi mantida em laboratório para podermos acompanhar a razão de resistência, a que chamamos de não selecionada. Como comparativo, para conseguirmos verificar essa razão de resistência, utilizamos uma linhagem de referência, uma linhagem suscetível de referência, que foi proveniente de Jardinópolis, coletada em Jardinópolis, foi disponibilizada pelo Laboratório de Insetos e Grupos de Fitopatólogos da ESAP, já vem sendo mantida em laboratório sem passar por pressão de seleção, sem contato com inseticidas por mais de 10 anos. E para podermos homogeneizar essa população de campo para efeitos de uma linhagem selecionada, utilizamos o método de seleção massal, adaptado a partir de um ensaio do Iraque, em que utilizamos plântulas de milho em estágio tecnológico B1. Na base desse milho foi adicionado uma solução de água a 3%. Após a gelificação, após a secagem desse água, as plântulas foram mergulhadas em uma solução de inseticida. Essa solução de inseticida, ao longo das gerações dos ciclos de pressão de seleção, ela foi aumentada de forma crescente de 320 a 3.200. Após a secagem dessas plantas, elas foram inseridas em gaiolas contendo insetos, estágio de fase 4 e 5. Depois da emergência desses insetos em condições controladas, para darmos prosseguimento às gerações, esses insetos adultos foram colocados para fazer posturas, isso em torno de 3 dias. Nosso método de bioensaio foi o de discos de folha, isso adaptado de um bioensaio do Iraque. Foi utilizado concentrações que nos desse o mínimo e o máximo de mortalidade desses insetos, isso variava de 6 a 8 concentrações, com o auxílio de um vazador metálico de 3 centímetros de diâmetro, foi confeccionado os discos de folha de milho. Os discos eles foram mergulhados em uma solução inseticida, isso dependendo da concentração utilizada. Esses discos foram colocados para secar. Após a secagem, foram colocados inseridos em placas de pedra, contendo uma solução de água a 3%. E após a secagem, a gelificação desse água, foi inserido 8 insetos adultos, de idade de 5 a 10 dias após a emergência. Essas placas já confeccionadas com os 8 insetos foram levadas para uma incubadora BioD, isso em condições controladas, foram avaliadas após 48 horas, e foi verificado, foi considerado morto os insetos que não apresentavam movimento aparente, movimento coordenado das suas asas e das suas sedes. Foi estimado a concentração de mortalidade dos corpos e verificado a razão de resistência em sua partir da série da linhagem resistente pela série 50 da nossa linhagem suscetível. Sendo assim, verificamos aqui uma variação da razão de resistência a bifenil nas linhagens selecionada e não selecionada. Aqui verificamos que a nossa linhagem selecionada teve um aumento de em torno de 18 vezes da primeira geração, passando para os seus 11 ciclos de pressão de seleção, né? 11 gerações. Então, saiu de 180 vezes para 3.174 vezes, diferentemente da nossa linhagem não selecionada, a qual teve uma redução de em torno de 10 vezes, saindo de 180 vezes para 16,58. Então, aqui concluímos com o primeiro objetivo, que há uma resposta à pressão de seleção de talos marinhos ao inseticida bifenil a partir de uma alta razão da resistência dessa linhagem. Já tendo uma linhagem resistente, caracterizamos, então, o padrão de herança da resistência de Daubelos a bifenil. Para podermos caracterizar o padrão de herança, foi individualizado ninfas de quintuísta, isso em tubos de ensaio. Nesses tubos de ensaio, continha uma solução de água a 3%, juntamente com uma folha de milho e vedados com papel toalha. Após
a confecção desses tubos, eles foram levados para uma incubadora BioD e sem condições controladas, visto que o padrão de herança ele foi feito na geração nova, e após a emergência desses insetos, foi identificado, a partir do sexo desses insetos, a partir do ovipositor, perdão, desses insetos. Então, a partir dessa identificação, foi possível montar os casais com fêmeas resistentes e macho suscetível, e fêmea suscetível com macho resistente. O método de ensaio foi o mesmo falado anteriormente do primeiro objetivo, foi verificado o teste de paralelismo, igualdade, como também a dominância, e também verificado a hipótese de homogeneidade. Dessa forma, verificamos aqui que os nossos entrevistados aceitamos a hipótese de paralelismo e a hipótese de igualdade. Sendo assim, podemos concluir que o nosso padrão de herança ele é autossômico. Além de verificar o padrão de herança autossômico, também podemos observar aqui, pelo método de Stone, a dominância ela tem um grau completamente dominante. O nosso telescópio com a fêmea resistente tem uma razão de resistência de 91 vezes, e o macho resistente com uma razão de resistência de 119 vezes. Também verificado pelo método de Fouquet, que em concentrações, com a dominância, concentrações mais altas, a dominância ela se comportou como incompletamente recessiva. Já em concentrações menores, foi uma herança incompletamente dominante. Então, verificando, concluindo que a dominância ela é dependente da concentração, é dependente da dose, verificamos a dominância funcional. E assim, a gente verificou, a partir de concentrações próximas da mínima e a máxima recomendada para o controle desse inseto, utilizando os tratamentos suscetível, resistente, H1 e H2, adaptando um anador de pólen para cada linhagem, para cada tratamento, tendo 5 repetições, cada repetição 10 insetos adultos com um intervalo de 5 a 10 dias após a emergência e avaliado após 48 horas. E aqui verificamos que na concentração máxima houve uma mortalidade de até 90% desses insetos, funcionalmente excessiva, e na concentração mínima, que verifica que teve menos de 50% de mortalidade. Além de verificar a dominância, também observamos o número de genes envolvidos a partir do recruzamento dos nossos heterozigotos com o seu parental fenotipicamente mais distinto. Aqui conseguimos confeccionar quatro heterozigotos. Foi utilizada a mesma metodologia para os recíprocos. E aqui a gente verifica que as concentrações em coluna e em linha, a mortalidade observada e esperada, e verificamos que houve uma diferença significativa entre a mortalidade observada e esperada. Então, conseguimos rejeitar a hipótese de monogenia. Sendo assim, concluímos com o segundo objetivo que o padrão de herança da resistência de Dalbos à bifentrina é autossômico, incompletamente dominante e poligênico. Verificamos também se há resistência cruzada entre bifentrina e outros inseticidas. Então, utilizamos os grupos do piretroide, representando o nome da celotrim, os neurocorticoides, utilizamos tiametoxam, imidacloprid e acetamiprid, carbamato, carbosulfan e metomil, e o organofosforato foi utilizado no inseticida acefate. Foi utilizado o mesmo método de ensaio, verificado, estimado as concentrações letais e a razão de resistência. Aqui observamos que imidacloprid e acetamiprid tiveram uma alta razão de resistência, 621 e 314, respectivamente. Se lembrarmos do artigo recentemente publicado, em que, juntamente com a bifentrina, são dois inseticidas altamente utilizados para o controle de Dalbos, a gente pode observar aqui que a nossa linhagem resistente à bifentrina, ela também carrega alelos que conferem resistência para esses dois inseticidas, sugerindo assim uma resistência múltipla. Diferentemente de dinotefuran e tiametoxam, com uma baixa razão de resistência em torno de 4 e 6, precisamos ter mais estudos para poder entender o que diferencia esses inseticidas neonicotinoides de diferentes gerações. Temos aqui, para a lambda celotrim,
que é do mesmo grupo de bifentrina, os piretóis, teve uma alta razão de resistência, com 2.045 vezes. Podemos dizer que há uma alteração do sítio-alvo, e esse é um dos mecanismos de resistência. Lembrando que a resistência para a liderança pologênica. Verificamos para metomil, capuzpan e acefate uma baixa razão de resistência, com 3,5, 2,9, 1,52, respectivamente. E a gente vê aqui que esses dois grupos, carbamatos e organofosforados, são uma ferramenta, são uma estratégia que pode ser utilizada para um futuro manejo da resistência de tal país à África. Concluímos com o terceiro objetivo, que há resistência cruzada ou múltipla para os inseticidas lambda-cianoquim, imidacloprid e acetamiprid, e baixa resistência para os inseticidas dimetilfurano, tiametoxano, carbosulfato, metomil e acefate, na linhagem de dalmas resistente ao PIB. Lembrando, no primeiro estudo que a gente fez a seleção e o padrão de herança, em que observamos uma redução da razão de resistência na população que foi apenas mantida em laboratório, também queríamos verificar essa estabilidade em condições de laboratório, utilizando diferentes proporções de indivíduos resistentes e indivíduos suscetíveis. Verificamos aqui as proporções 100 indivíduos resistentes, 80 resistentes, 50, 20 e 0% de indivíduos resistentes. Para cada tratamento, para cada proporção, foi utilizada, tinha 10 repetições. Para cada repetição, todas as repetições desses tratamentos foram avaliadas por 6 gerações, isso utilizando uma concentração diagnóstica. Essa concentração diagnóstica foi no limite superior da série convencional da unidade suscetível nesse experimento. Para cada repetição, 20 placas. Nessas placas continham 8 insetos adultos com a idade de 5 a 10 dias após a emergência. Foi avaliado 48 horas após a montagem do experimento, foi utilizado o mesmo método que está utilizando o disco de folha e avaliado a sobrevivência desses insetos. Temos aqui que houve sim uma variação da resistência ao inseticida em populações contendo diferentes proporções. Aqui a gente verifica que o tratamento, a proporção contendo 80% de insetos resistentes, teve uma redução de 80%, isso na F1, e após 6 gerações foi verificado 35% de sobrevivência. Já a nossa população, nosso tratamento, 50% de indivíduos resistentes, teve uma redução de 60% para 18%, que não diferiu significativamente do nosso tratamento, 20% de indivíduos resistentes, que teve uma redução de 30% para 15%. Então, concluímos com o quarto objetivo, que a resistência de dados a felino, ela é instável. Bom, aqui a gente consegue verificar com os resultados dos nossos objetivos que conseguimos oferecer subsídios para um futuro manejo da resistência. Tivemos uma alta resposta da questão de seleção a partir de uma alta razão de resistência. O padrão de herança é incompletamente dominante, mas vale salientar que essa dominância ela é dependente da dose, ela é dependente da concentração. Então, em altas concentrações, temos uma dominância funcionalmente excessiva. Mas, ao longo dos dias, pensando em um ambiente, em condições de campo, essa dominância ela pode ser funcionalmente dominante. Nos estudos de resistência cruzada, verificamos que o grupo dos carbamatos e organofosforados são uma ferramenta, são uma alternativa para o futuro manejo da resistência de dalmas a BPMI, isso utilizando o sistema de rotação de inseticidas. Então, a gente sabe que para um sistema de rotação de inseticidas ele ter sucesso, é necessário que a resistência seja instável. E no presente trabalho verificamos que isso é uma verdade, a resistência ela é instável. Então, os próximos passos os próximos estudos é verificar quais são os parâmetros biológicos que está afetando, que está influenciando o custo adaptativo. Juntamente com isso, também verificar
por estudos moleculares, quais são os mecanismos que estão envolvidos na resistência de Downers. Enfim, eu quero agradecer ao PPG em Urologia, ao Laboratório de Resistência e a todos os integrantes que foram e que são do laboratório. Obrigado. Obrigado aí pela apresentação.